sobre a areia, não sobre a rocha. Se está na rocha, permanece para sempre, porque o que a Bíblia nos ensina é, até que a morte os separe. O Senhor não está prometendo que vai ser maravilha apenas, tem momentos bons e momentos difíceis, mas firmado em Deus, nós prevaleceremos para a glória do seu nome. Nós podemos planejar, sonhar, fazermos todos os nossos planos, mas se Deus não for o nosso centro, nós não alcançaremos. Nós podemos construir, sim, mas nós precisamos vigiar. Mas se o Senhor não estiver presente, tudo se torna frágil, tudo se torna em vão. Mas quando o Senhor está no controle, tudo é para a sua glória, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Quando estamos firmados em Deus, o que nos toca por fora só fortalece aquilo que Deus já construiu dentro de nós. A confiança precisa estar no seu coração. Eu sempre digo que o seu espírito precisa ser renovado todos os dias pela presença do Senhor. Um espírito forte não é as emoções, não é o sentimento que vai nos conduzir. O meu espírito precisa estar firmado em Deus para que eu possa cumprir o seu chamado e o seu propósito. Todos os dias nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. O terceiro princípio é: sempre é tempo de reconstruir com Deus e edificar o que permanece. Sempre. Reconstruir em Deus. Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Observe o versículo 27, que é um versículo chave do que Jesus estava ensinando para os seus discípulos nessa grande experiência. E foi grande a sua queda. Aqui está se tratando de uma pessoa que decidiu fazer por conta, que decidiu fazer do seu jeito. E a gente vê isso acontecendo na vida de pessoas ao redor do mundo. Governantes, presidentes, grandes políticos, grandes atores, grandes famílias, que por não confiar a sua vida em Deus, mas querer fazer do seu jeito, sempre é grande a sua queda. Mas os que confiam no Senhor, permanece inabalável. Jesus aqui ele está terminando com uma grande advertência, preste atenção, observe a sua vida. Não pode ser firmada sobre areia, sobre coisas passageiras, sobre coisas volúveis, mas precisa ser feito sobre a rocha. Essa advertência é chamado para um tempo de restauração. O Senhor restaura todos os alicerces. Em Curitiba nós tínhamos um prédio, nós tínhamos assim, a cidade, tá bom, gente? Fica tranquilo, né? Sou curitibano, já é minha aquele prédio, né? Não, é de Curitiba aquele prédio de Curitiba. Estava abandonado, perto da rodoviária nova de Curitiba. E ficou anos abandonado, anos. Porque a estrutura daquele prédio estava corrompida. Mas eles descobriram que os japoneses tinham como recuperar a estrutura daquele prédio sem que precisasse desabar, destruir aquele prédio. E assim fizeram, depois de anos. Veio uma equipe de japonês, olha como é que eles são inteligentes. E conseguiram, porque lá também tem terremotos, né, coisas que no Brasil não tem, maremotos. Então eles sabem como recuperar uma estrutura. E assim eles fizeram, trouxeram os japoneses. E depois de um tempo, aquele prédio estava todo habitado, com segurança. E até hoje está em pé aquele prédio. Porque alguém com experiência foi lá e executou a obra. E aquilo foi um sucesso. Nós temos esse construtor. Então, se a nossa estrutura estiver corrompida, se a nossa estrutura estiver passando por um momento de crise, nossa casa não será destruída, mas o fiel construtor está aqui para poder aplicar aquilo que é necessário na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional. Eu não sei aonde você precisa, mas Deus está na casa e Ele quer recuperar as suas estruturas. Ainda que algo tenha cedido em sua história, em Deus sempre há um caminho para recomeçar. Não desista, não pare,
Muitas pessoas falam: eu vou tirar minha própria vida porque não tem mais jeito. Eu estou num buraco que eu não consigo mais sair. Talvez você tenha um amigo, um conhecido, um familiar que esteja passando por um período assim. Hoje você recebe uma palavra de Deus para poder instruir essa pessoa, os que estão presentes, os que estão online, para dizer que em Deus é possível reverter todo o quadro contrário. Por quê? Deus tem o controle absoluto de todas as coisas nas palmas de suas mãos. Deus tem jeito. Isso precisa trazer paz no coração. Isso precisa trazer alento para as nossas vidas. É possível recomeçar em Cristo. Olha o que 1 Pedro 5:10 nos diz: o Deus de toda graça os aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e os porá sobre um firme alicerce. Você recebe? Diga glória a Deus. É a palavra do Senhor nos dando instrução e direção que é possível reverter quadros contrários. Veja, com Deus nunca é tarde para construir algo que o tempo e a eternidade não poderão abalar. Satanás nunca vai desistir de lutar contra nós, mas nós nunca perderemos para Satanás, porque Deus está em nós e nós em Cristo somos mais do que vencedores. Nós vivemos por fé e não por vista, amém? Nós temos uma experiência do pastor George Miller. Ele foi um pastor cristão aqui na Inglaterra. Pela fé e oração, ele cuidou de mais de 10.000 órfãos, sem fazer um pedido financeiro público. Observe isso. Ele confiava plenamente em Deus, que sustentaria cada projeto, cada refeição, cada tijolo, e Deus sustentou. Sua vida foi uma casa construída sobre a rocha, e até hoje a sua história inspira líderes ao redor do mundo, servos que desejam viver por fé e não por vista. Observe o que esse homem de Deus escreveu: a fé não opera no visível, mas na promessa de Deus. George Miller. Esse homem decidiu fazer a diferença. Ele conseguiu fazer uma proeza, sustentando 10.000 crianças, órfãos. E ele não precisava pedir fora, porque ele tinha Deus que era o cuidador daquela casa. O construtor fiel não vai te abandonar. Qual é o seu projeto que você quer fazer para o reino de Deus? Qual é o seu sonho ministerial? O que está queimando no seu coração? Hoje eu vim aqui para te dizer: Deus quer assinar o seu projeto e se responsabilizar por ele, para que dê certo, para a glória do nome dele. Jesus aqui não está falando de duas religiões, mas ele está falando de duas fundações, de ambas enfrentaram os mesmos ventos, os mesmos problemas, as mesmas crises. O resultado foi diferente, porque eles estavam firmados sobre a rocha. Uma só permaneceu, a outra desabou. Aquela que foi construída na obediência, na constância, todos os dias, entendendo que o alicerce, a rocha, era Cristo. Agora, hoje o Espírito Santo nos convida a termos uma experiência em profundidade com Ele, para não vivermos apenas de uma experiência, mas de uma convicção. Repita após mim: não por aparência, mas por convicção. É isso que Deus tem para nossas vidas hoje. Não para impressionar alguém, está forte, está erguida, não, mas é para nos conectar de uma forma que possamos permanecer nele, juntos, para podermos vencer todas as adversidades. A chuva vem, o vento vem, mas a casa que está firmada sobre a rocha, ela permanece para sempre. Quantos testemunhos nós já temos ouvido de milagres que Deus tem feito entre nós? Tudo porque os nossos irmãos decidiram confiar no Senhor, entregar sua vida nas mãos do Senhor, não ser regida pelas circunstâncias, pela ansiedade, pelo desespero, pela pressa, porque muitas vezes o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Na quinta-feira nós aprendemos com a pastora Débora sobre termos reservas. Repita após mim: reservas. Termos
azeite na nossa lamparina, mas termos reserva, porque o noivo demorou. E o noivo não demorou no tempo dele, mas demorou no tempo do homem, porque Deus não erra, Deus é perfeito. Você concorda? Diz amém. Então nós precisamos de reserva. O que ninguém vê hoje na minha vida e na sua vida definirá o que nós vamos resistir no amanhã. Continuaremos firmados no Senhor, encorajados pelo Senhor. Nós aprendemos que quem constrói com obediência, constrói para durar. Você concorda? Diz amém. Quando os ventos sopram, Deus aprofunda as raízes daqueles que estão bem firmados, aprofundados do Senhor. Não vai desabar, seja qual for a dificuldade. E nós aprendemos também que sempre é tempo de reconstruir com Deus e edificar aquilo que permanece. É o que a palavra do Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. E que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor nos momentos mais adversos. Que nós possamos nos posicionar e dizer: Satanás, até aqui você veio, até aqui você quis ir andar na minha casa, na minha família, mas eu me posiciono no nome de Jesus. A minha casa está firmada sobre a rocha e não seremos abalados, e o Senhor será glorificado, e a vitória é tua. Se você recebe, diga glória a Deus. Vamos estar em pé, por gentileza. Louvor, suba ao altar, por favor. Vamos cantar ao Senhor. O Senhor quer restaurar-nos. O Senhor quer nos inspirar a conquistar coisas maiores através do poder da sua palavra, através do poder do seu nome. Muitas pessoas falam: mas como que o ciclano, como que o irmão, como a irmã consegue passar por tantas adversidades? A explicação está aqui, porque a casa dela não está firmada sobre a areia, está firmada sobre a rocha. Eis a diferença. É visível, a fundação é invisível, mas a reação do que acontece após o vento, a tempestade, é visível. Não cai, não vai ser abalada, porque não está firmada na força do braço, no seu psique, naquilo que entende como é possível vencer com recursos humanos. Talvez você esteja num tempo de silêncio, e você não ouve a voz do Senhor, e talvez você pense como as 5 virgens imprudentes, né, que aprendemos na quinta-feira, que tosquerejaram, dormiram, e não se preocuparam com o amanhã, não tinham o azeite o suficiente, não tinha reservas. Talvez parte da sua estrutura precisa ser reestruturado novamente. E a boa notícia que eu tenho para você é que não é os japoneses que vão cuidar do seu caso, mas é o Deus Todo-Poderoso, o nosso fiel construtor. Ele quer cuidar da sua estrutura. Talvez você já tentou fazer a sua construção da sua casa, da sua família, e não deu certo. Você perdeu o esposo, e talvez não perdeu para você, mas perdeu do reino de Deus. Ele está no mundo, e isso tem te causado agonia, sofrimento. Hoje o Senhor veio aqui para poder te dar uma palavra. Se você continua na rocha, a tua estrutura será fortalecida novamente. Talvez esse seu filho, talvez você já tentou construir com a sua própria força, mas você viu que não deu certo e que cedeu. Hoje o Senhor quer renovar as suas forças. Hoje o Senhor quer trazer alento para você. Hoje o Senhor diz: vamos construir juntos. Unidade. É você e Deus. É Deus com toda a sua excelência em tudo que faz, e você dizendo: eu te obedeço, por mais que eu não entenda, eu vou fazer do seu jeito. Por mais que não seja dessa forma que eu faria hoje, mas eu recebi uma instrução e eu vou fazer do jeito de Deus. E dessa vez será sobre a rocha, não vai ser sobre a areia. Não vai ser com pressa, mas vai ser com a presença de Deus na sua vida. Não vai ser com medo, mas vai ser com fé. As suas decisões. E hoje, se você decidir edificar ou recomeçar com Deus, vai ser esse o momento em que a sua história vai ser escrita de uma nova forma. Sabe, todas as oportunidades que Deus nos dá
Ele nos dá uma página em branco para escrever uma nova história. O que você tem escrito? Quais são os rabiscos que você tem nessas páginas passadas da sua história? Os seus desacertos, os seus erros. O Senhor hoje quer te dar uma página em branco para você escrever uma nova história. Firmado na rocha. A sua história não vai ser de tristeza, de desalento, não. A sua história vai ser de vitória. Porque firmado sobre a rocha, nós nunca perdemos. A rocha permanece firme, independente das crises que o mundo passa. A sua casa também vai permanecer firme, para a glória do nome do Senhor. Você vai ter um caráter alinhado com o caráter de Cristo. A sua vida espiritual vai ser fortalecida pelo Senhor. A sua fé vai ser uma fé inabalável, porque você está firmado sobre a rocha. O seu casamento vai viver de acordo com as promessas de Deus para a sua vida. Não são os intentos do mal que vai destruir a sua casa. Os empresários vão ser bem-sucedidos nos planos e nos sonhos que Deus colocou no seu coração, porque Deus vai cuidar da sua empresa. Você não está firmado sobre areia que o vento e a chuva leva para longe, mas você está firmado sobre a rocha. Hoje é o dia de nos reconectarmos com o nosso Criador, o nosso construtor fiel. Renovar as bases da nossa amizade com Deus. Nós somos imperfeitos, repita após mim, nós somos imperfeitos. Diga, não tem ninguém pronto, estamos todos em construção. Então é possível pedir ao construtor: ajuda-me, restaura a minha estrutura, meus alicerces. Eu não posso viver a vida toda sobre areia. Quantas pessoas instáveis que estão passando por dias tão difíceis. Em cima da rocha você permanece. Em cima da rocha você vence. Em cima da rocha o teu sonho será realizado. Você vai deixar de ser um sonhador e se tornará um realizador de sonhos. Você entende isso? Alguém tem promessas aqui? Firmado na rocha, você vai conquistar todas elas. Se até agora as promessas do Senhor não aconteceu, não é culpa do construtor fiel. Talvez seja a minha estrutura que não esteja pronta para isso. Talvez seja a sua estrutura que não esteja pronta para isso. Mas hoje a nossa estrutura vai ser renovada pelo poder do nome de Jesus. A palavra do Senhor entra em nós hoje para trazer vida, para trazer instrução e para trazer direção. Louvor, por gentileza, pode fazer essa canção. Aleluia, te adoramos, Deus. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque cante, igreja. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nós cremos em ti, nós cremos em ti, Senhor. Quando você louva, Deus está cuidando de você. O fogo não Quando me você dedica o teu tempo a Deus, Ele está cuidando da sua casa, da sua família. Louve. pois estás
Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Vamos declarar, igreja. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as nuvens de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você agora. Você que tem passado por essas tempestades da vida, você que percebe que a sua casa está sendo açoitada pelo vento, pelas crises, pelas tempestades da vida, eu quero pedir que você venha ao altar. Nós queremos orar por você. Hoje Deus vai restaurar os alicerces da sua existência. A sua casa não vai desabar, a sua casa vai permanecer, porque ela não está firmada sobre a areia, mas ela está firmada na rocha. Saia rapidamente do seu lugar, nós queremos orar por você. Essa palavra é para o seu coração. Observe o amor de Deus. Deus ministra diretamente ao seu coração. Você que está dizendo: pastor, essa palavra é para mim, é Deus direcionando ao seu coração. Hoje é o dia de um grande livramento. Hoje é um dia de uma grande celebração. Hoje é dia de festa, porque Deus está revertendo quadros aqui. Talvez por não obedecer a palavra, no amanhã seria tristeza, murmúrio, lamento, mas porque nós obedecemos ao Senhor, amanhã nós teremos um dia de alegria, de celebração, de festa, de gratidão, porque a palavra do Senhor foi derramada sobre os nossos corações. E Jesus fez questão de mostrar, quando nós recebemos a palavra e aplicamos nos nossos corações. O Sermão do Monte, que mudou a vida de milhares, de centenas de pessoas, hoje muda nós também, e nós vamos colocar em prática a palavra do Senhor que é liberada sobre nós, amém? Os pastores têm liberdade de poder orar com os nossos irmãos. O renovo de Deus está chegando aqui. Igreja, levante seus braços para cá. Você que entende que os nossos irmãos precisam
de uma bênção especial para hoje. E nós estamos aqui para concordar com a bênção do Senhor. Nós somos facilitadores do reino. Vamos, usa a tua fé agora. Vamos, usa a tua fé. Qual é o teu dom, o teu chamado, o teu talento? Coloca em prática agora. Abençoa os nossos irmãos agora. Enquanto eles estão orando aqui, eu pergunto: tem alguém entre nós que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Será que tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta manhã, que ouviu a palavra e que entende que é uma oportunidade que está recebendo do Senhor? Nós temos alguém para Jesus. Os obreiros, por favor, me ajudem lá atrás, os obreiros, para poder visualizar melhor se tem alguém que está tomando uma decisão. Enquanto os nossos irmãos estão sendo restaurados, fortalecidos pelo Senhor, o Espírito Santo está na casa. Oh, presença gloriosa! Oh, presença gloriosa! Novos dons está sendo distribuído entre nós. Novos dons, novos dons. Hoje o Espírito Santo está na casa para te trazer novos dons. Seja renovado agora, fortalecido agora, fortalecido pelo Senhor, restaurado pelo Senhor. Canta louvor. O fogo me queima, as águas. Obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor. Obrigado pelos corações sensíveis. Obrigado pela obediência. Conhecemos que sem ti nada somos, nada podemos. Obrigado porque tu és a nossa rocha. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas.